Olá, boa tarde. Eu sou Nathaniel e hoje eu vou abordar a pressão que o jovem enfrenta ao escolher a carreira profissional, especialmente quando essa escolha parece mais agradar os pais do que a si mesmo. Esse jovem, ele se encontra num dilema. Por um lado, a expectativa familiar e a segurança financeira, uma carreira considerada boa, né? Por outro lado, a sua verdadeira inclinação e o conforto de seguir um caminho diferente. Essa situação é comum e pode gerar angústia e insegurança, além de impactar a sua felicidade e realização pessoal. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de pessoas que enfrentaram escolhas difíceis. Um deles é Moisés. Ele teve que decidir entre o conforto da vida no palácio do Egito ao escolher a sua missão de libertar o povo da escravidão. Essa história nos ensina que às vezes a vocação pode exigir sacrifício, né, e coragem. Também tem o exemplo de Jonas, que foi chamado por Deus para pregar em Nínive, mas ele tentou fugir para Tarsis, pois não queria cumprir essa missão. Ele enfrentou as consequências de não seguir o que sentia e ao invés de seguir o seu verdadeiro chamado. Nessa história também destaca a importância da vocação divina e de a gente sair da zona de conforto. Também tem a história de Davi, que ele foi escolhido para ser rei de Israel, mas inicialmente ele era apenas um pastor. Ele teve que enfrentar muitos desafios, a luta contra Golias, depois a perseguição de Saul. E nessa transição que ele passou de pastor de ovelhas para rei de Israel, as dificuldades foram constantes e isso certamente poderia ter o desencorajado. E vários outros personagens da Bíblia a gente se encontra em situações que tem que fazer escolhas difíceis. No caso, a situação que aparentemente é mais difícil é de ter um canal de comunicação aberto com os pais. A influência dos pais desse jovem não faz ele se calar, ou ele, e sofrer a sua angústia sozinho e não conseguir uma solução. E aí pediu esse conselho. O conselho que eu dou através dessas histórias já aqui mencionadas é que você recorra, em primeiro lugar, à oração, recorra à oração, à orientação de Deus, que é através da oração, e também tente manter no relacionamento seu familiar, um feedback. Às vezes, por não manter esse feedback, esse canal de comunicação aberto, pode estar gerando uma ansiedade, de uma preocupação da aprovação, do pai, dos pais,
por uma profissão que ele tem uma aptidão pessoal, um gosto pessoal, e ele não consegue falar e não consegue expor a sua opinião, mas às vezes é porque não tem esse canal de comunicação aberto. Então, um conselho dentro da Bíblia é que temos que ter coragem. Também outro conselho é que temos que ter coragem para tomar a decisão. E decisão nenhuma, no final, quem acaba tomando a decisão sempre somos nós mesmos, de forma individual. E não é por conta do gosto do pai ou de alguma tradição paterna que pode nos impedir de escolher no final. Se de fato vai ser uma escolha pela opção dos pais ou se vai ser pela sua própria opção, sua própria escolha. Então, com esses exemplos bíblicos, tinha diversos outros exemplos, né? Tem Salomão, que, né, tinha uma decisão, né, tinha essa herança para se tornar rei, e ele recorreu à oração para conseguir desenvolver, né, aquele chamado que ele tinha, essa herança que ele tinha de se tornar rei. E o interessante é que na oração dele, ele pediu por sabedoria. E já é um outro conselho. O conteúdo da oração, uma pessoa que está enfrentando essa situação difícil, é pedir a Deus sabedoria, para que Deus, através do seu Espírito Santo, o oriente a tomar uma decisão certa. Se não tomar uma decisão que vai resultar em, talvez, não vai ter uma vida só de vitória, né? Mas ao menos com a orientação de Deus vai ser a decisão certa. Nem sempre, às vezes, uma escolha que a gente faz por uma opção que é mais difícil vai gerar alguma satisfação ou vai nos deixar na zona de conforto. A maioria das vezes não vai deixar. Mas entendendo com a orientação de Deus que essa é uma escolha certa a se fazer, né, seguir o coração, porque no caso da profissão não adianta você optar por uma profissão que o seu coração não tem aptidão. Se você não tem essa aptidão, certamente vai ser se for um funcionário, um mau funcionário. Quando você trabalha com amor aquilo que você faz, com um chamado, com a vocação daquilo que você foi chamado para fazer, você trabalha de forma melhor. Então, o conselho é que você se assente com seus pais, converse com ele, né? Se assente, converse com ele, diz a sua aptidão, e seus pais entendendo a sua aptidão, entendendo que não é aquilo que você gosta, mesmo que não seja seguro, os seus pais, se Deus permitir, vai entender que você que tem que fazer as suas próprias escolhas, a menos que as suas próprias escolhas não sejam uma escolha, uma decisão difícil, né? Se você for optar uma profissão que não vai te dar segurança nenhuma também, a menos que essa escolha seja uma escolha bem complicada, mas vai ser importante você gerar esse canal de comunicação. E certamente seus pais, entendendo que você está optando por uma opção que você vai funcionar melhor, que você vai ser um trabalhador melhor, eles vão entender e vão te dar o apoio. Então, primeiro conselho, você recorra à oração. Segundo conselho, né, você tente aí abrir esse canal, esse feedback com seus pais, essa comunicação, e depois você opte pelo aquilo que é proposto em seu coração. Mas também um terceiro conselho
é você não ignorar totalmente o conselho dos seus pais, que tem mais experiência do que você, e também poderia te ajudar com algum conselho. Não aceite também de forma ser anulado de forma total, mas alguns conselhos, principalmente na profissão que você optar, o conselho dos pais pode ser bem favorável para te deixar com mais estabilidade. A gente também tem que ouvir conselho dos outros para que a gente possa se dar bem, mas principalmente a gente tem que ouvir o conselho de Jesus Cristo. Dizem um provérbio antigo, que sábio é aquele que aprende com seus próprios erros. Outros falam que é aquele que aprende com os erros dos outros, mas o verdadeiro homem sábio é aquele que aprende com Jesus. Então espero que você tome a decisão certa, faça esses passos, cumpra esses passos, que orar, pedir orientação de Deus, para ver se essa decisão sua vai ser uma decisão sábia. Procure o canal de feedback com seus pais, comunique aí a sua intenção e também aceite alguns conselhos dos seus pais, sem se anular naquilo que é o propósito que Deus, através da oração, vai determinar para a sua vida. Tá certo? Que Deus te abençoe, que você possa fazer a escolha em Deus com sabedoria. Deus te abençoe.